Olá, amigos autoespectadores, sejam muito bem-vindos de volta ao programa Papo de Garagem. Muito bom retornar depois dessa rápida parada nas primeiras semanas do mês. E o que não faltou foram notícias importantes durante esses dias. Então confiram rapidamente os destaques dessa edição. Já começaremos com novidades. Teremos uma mesa redonda inédita, onde estarei muito bem acompanhado pelo Milad Kalumy, um dos principais consultores de mobilidade da atualidade, o Enilson Salles, presidente da Fenalto, e o Paulo Miguel, vice-presidente da Abla, para analisarmos o momento atual do mercado, incluindo mais de 15 indicadores diferentes, para que você fique sempre muito bem informado antes de realizar seu próximo negócio. Será que aquele carro que está na sua mira está indo bem ou você precisa avaliar outra alternativa? E falando em informação importante para a tomada de decisão, foram tantos feedbacks positivos sobre a apresentação do Luiz Guidósio no último episódio, quando ele analisou a melhor relação custo-benefício entre veículos a combustão com etanol e eletrificados, que resolvemos trazê-lo de volta, desta vez para tratar de um assunto complementar. Quais alternativas têm o melhor custo total de propriedade? Veículos a combustão com etanol ou eletrificados? Fiquem conosco que você já vai saber. E para fechar, uma super entrevista com o fundador e CEO da Hightech Electric, a primeira montadora brasileira de veículos utilitários elétricos, o amigo Rodrigo Contim. Vocês já sabem, não importa se trabalham na indústria ou estão interessados em produtos ou serviços de mobilidade, ou quem sabe, dicas para fazer uma boa compra. Aqui no Papo de Garagem vocês ficam sempre muito bem informados. Estão prontos? Então solta a vinheta que o programa vai começar. Agora sim, olá autoespectadores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Papo de Garagem, seu programa quinzenal patrocinado por GWM do Brasil, Continental Parafusos, Nemac Unidas e apoiado pela Abla, Fenalto e a BVE. Visite os sites deles para conhecerem melhor o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Bom, como viram na abertura, estamos com a agenda bem cheia de informação. Então vamos de imediato chamar a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil. Em poucos segundos estaremos de volta. No último ano eu cheguei a lugares que eu sempre sonhei. Se hoje o Brasil me conhece, eu só tenho a agradecer. Agora, olhando pra frente, eu tenho um novo desejo. Ir cada vez mais longe. Um ano de AWM no Brasil. Olá, Revolução. Hello, Tomorrow. Vamos acelerar? Técnica solta a vinheta do quadro Resenha. Vamos dar início ao nosso quadro Resenha, lembrando que ele tem o patrocínio da Unidas. É isso aí, autoespectadores. Pensou em alugar um carro? Pensou Unidas. Bom, conforme antecipado, estamos muito felizes de atender a uma das sugestões mais pedidas por vocês. Teremos aqui no programa hoje a inédita formação de uma mesa redonda para analisar o momento atual do mercado. Serão mais de 15 indicadores diferentes, incluindo aqueles rankings que vocês tanto gostam. Um verdadeiro raio-x sobre automóveis a combustão, eletrificados e elétricos. Nada vai ficar de fora para que você fique sempre muito bem informado antes de realizar seu próximo negócio. E para dividir essa responsabilidade comigo, reunimos nosso time de feras do setor. Então juntem-se a mim para saudar Milad Kalumy, um dos principais consultores de mobilidade da atualidade, e Paulo Miguel, vice-presidente da Abla. Vocês devem estar sentindo falta ali do Enilson, né? Infelizmente, ele teve um imprevisto de saúde na família de última hora que impediu sua presença aqui conosco. Desejamos, primeiramente, óbvio, plena e rápida recuperação para sua cunhada. E com relação ao conteúdo, não fiquem preocupados. Eu mesmo vou analisar o cenário dos usados para vocês. Amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa garagem, agora todos juntos pela primeira vez. Bacelar, um prazer enorme estar aqui nessa mesa, poder dividir esse espaço com o Paulo, com os seus autoespectadores, com você. Uma pena o Enilson não fazer parte hoje, mas em breve ele vai estar conosco aqui. Muito obrigado. É muito bom estar aqui com vocês, Milad, você, Bacelar. Sinto falta do Enilson hoje aí com
o imprevisto dele, mas eu acho que aqui a gente vai ter grandes contribuições nós aqui nessa mesa redonda hoje. Eu também estou com um grau de expectativa talvez só menor do que os nossos autoespectadores, mas vamos lá. Para começar, vamos analisar o comportamento geral dos veículos novos? Milad, começa com você, conta para a gente a situação atual do mercado. Bacelar, com relação aos emplacamentos gerais, não houve tanto, né, falando de carros e comerciais leves, não teve tanta novidade. 237 mil unidades vendidas, queda de 2% em relação a julho de 2024, crescimento de 14% em relação a agosto de 2023. O que fato interessante, a melhor média de emplacamentos do ano, com 10,8 mil unidades, superando julho desse ano, com 10,7 mil unidades. Agora, o que é muito interessante é quando a gente faz a seguinte análise. A gente analisa a taxa Selic projetando 3 meses adiante, né, defasando esse gráfico. A gente percebe que quando tem qualquer tipo de movimentação na taxa Selic, vai impactar nas vendas 3 meses adiante. Ou seja, você diminui a taxa Selic, 3 meses depois, as vendas aumentam. Se aumenta a taxa Selic, 3 meses depois, as vendas diminuem. Então isso é muito interessante e esses efeitos acontecem aproximadamente, não é uma regra, aproximadamente a cada 3 meses. Com relação aos segmentos, eu acho que vale destacar o que existe de maior destaque é o aumento com relação às picapes em relação ao mês passado, que subiram 7%. Né? Eu acho que é o mais relevante fator aí de chamar a atenção, mostrando de fato uma força desse segmento aqui no mercado brasileiro. É verdade, Milad. Bom, de uma maneira geral, o que a gente observa, né, é o momento do mercado aos poucos vai voltando a ficar melhor no segundo semestre, da mesma forma que, por exemplo, no ano passado, né? Na verdade, esse cenário fica ainda mais favorável quando a gente considera que este ano nós não tivemos nenhum pacote de incentivo do governo para turbinar as vendas, né? Então, isso é um fator extremamente relevante. Por outro lado, é preciso ficar de olho, você falou da questão da Selic, né? É importante a gente ficar de olho nos reflexos que podem ser causados por esse novo viés de alta, né? A Selic voltou aí a subir e receber uma indicação de alta. E na questão dos segmentos, na contramão do sucesso das picapes que você já comentou, a gente viu uma queda acentuada nas dominantes SUVs, né? Quando nós formos analisar os rankings, talvez a gente possa verificar essa movimentação com mais detalhes. Agora, Paulo, nós tivemos algum tipo de influência nas vendas diretas neste cenário atual do mercado? Bacelar, como eu disse nos meses anteriores, segundo semestre sempre é mais significativo, principalmente para as locadoras, né? A gente, se olhar o gráfico, a gente vê que as vendas diretas começam a subir agora em março, agora em agosto, desculpa o mês aí, né? Mas esse aumento a gente sente, e a previsão dentro das locadoras é que a gente tenha um aumento de compra agora no segundo semestre. Se você pegar o comparativo aí de compras do ano passado e desse ano, você vê que as compras de 2024 estão um pouco maior do que o do ano passado, né? Mas isso é o movimento total da indústria que está fazendo isso, né? A gente já tem aí 1.527.000 de emplacamentos esse ano e uma média de 25% dos emplacamentos das locadoras. Hoje, aproximadamente 50% das vendas diretas estão nas locadoras. Pode ser que isso aumente daqui até o final do ano. Ô Paulo, eu tenho certeza que tem muita gente que ia gostar demais se as vendas diretas tivessem começado a subir desse jeito em março. Agora, Milad, você quer fazer algum tipo de complemento? Eu acredito que sempre é bom a gente lembrar que a questão das vendas, elas são formadas por 3 pilares: o preço do automóvel, a taxa de juros e a liberação de crédito. E é claro que essa liberação de crédito está acontecendo mais tanto para as empresas quanto para o varejo, também para a pessoa física, no segundo semestre. A gente começou a verificar essa movimentação. Então eu particularmente imagino que a gente vai ter vendas bem substanciais agora para o segundo semestre, impactando diretamente nas vendas, e a gente vai ter bons números aí. Eu mantenho ainda para carros e comerciais médias por volta de 2,5 milhões de vendas de veículos. E é interessante também observar que as vendas para pessoas físicas, né, do final do ano passado, que a gente teve uma média de quase 58%, passou para diminuir um pouquinho para quase 57%, ou seja, teve uma compensação para as vendas de pessoa jurídica, o que também seja um pouco dessa maior parte de vendas para as vendas diretas. As vendas diretas são uma compra maior efetiva para as pessoas jurídicas do que para as pessoas físicas. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre o mercado de usados, né? Eu vou tentar substituir à altura aqui o Enilson. Dificilmente eu vou conseguir isso, mas vou passar a informação aqui para os nossos autoespectadores, né? O que a gente pode ver em tela aqui?
Bom, apesar de uma queda muito pouco significativa em agosto, de mais ou menos 2,7%, o acumulado nos últimos 12 meses, a gente pode ver, ainda é positivo em quase 4%. E na comparação com o ano anterior, o resultado é ainda melhor, mais de 8% para cima. Ou seja, esse segmento continua firme na direção do recorde de 15 milhões de unidades para esse ano, que o Enilson está sempre prevendo aqui com a gente, né? Quando a gente olha a visão por tempo de uso, destacam-se as excelentes performances dos seminovos e dos chamados velhinhos, ambos com crescimentos de 2 dígitos, que é bastante significativo, sendo que somente essas duas faixas responderam por mais de 5 milhões de unidades vendidas esse ano. Como o Milad falou, né, as projeções dele indicam aí uma venda de 2,5 milhões por zero, aqui a gente está falando do dobro só com essas duas faixas somadas. Bom, como temos sustentado aqui, o segmento de usados permanece dando sinais claros de que se tivéssemos à disposição veículos 0 km mais baratos, teríamos um sucesso comercial ainda maior. E como também já comentamos aqui, é lamentável que estejamos perdendo uma oportunidade de ouro de reduzir significativamente o peso dos impostos sobre veículos com esta reforma tributária, que está hoje na casa dos impressionantes 40%. Bom, vamos analisar agora o cenário dos veículos eletrificados? Entra mês, sai mês e eles continuam dominando as manchetes. Agora o tema dominante é a questão do elevado volume de estoque de elétricos. Durante esse recesso aí dessa última quinzena, eu recebi diversos pedidos para comentar o assunto, mas hoje não vai dar tempo. Mas eu prometo que no próximo episódio eu analiso essa situação. Bom, Milad, o que você consegue falar para a gente aí, para o nosso público, sobre a situação atual desse segmento? Bacelar, como a gente não vai falar sobre a questão dos estoques, né, eu acho que vale a pena destacar que a venda dos eletrificados, né, dos elétricos e dos híbridos, elas estão em patamares elevados aqui no mercado brasileiro ainda. Teve uma retração de 15%, em torno de 15% para 14,7% agora em agosto, mas os híbridos dominando as vendas aqui no mercado brasileiro é algo que a gente vai ver como tendência daqui para frente, né? O mercado brasileiro é de fato o mercado dos híbridos, isso a gente já falou há muito tempo. Maravilha. Bom, agora chegou aquele momento que os nossos autoespectadores tanto gostam, né? Vamos analisar os rankings. Será que aquele carro que você está olhando, está de olho, ele está indo bem? Ou você vai precisar reavaliar as suas alternativas? Milad, começa contando para nós, né, para nossa plateia aqui, como anda a lista dos mais queridos entre os novos a combustão. O que anda chamando sua atenção nessas movimentações do ranking? Alô você, se seu objetivo é um carro a combustão 0 km, olho vivo para não perder nenhum detalhe. Bacelar, o que é interessante a gente observar nesse ranking? A estrada disparada em primeiro lugar, né? A Agosto ela mantém, ela reassumiu a liderança já mês passado, mas no year to date ela abre a vantagem com relação ao Polo. Chama outra atenção também que no top 15, né, no ranking dos top 15 que a gente está apresentando, dos 2 veículos mais baratos do Brasil, só o Mobi aparece e ainda por cima na 14ª posição. Realmente o mercado brasileiro é um mercado ali dos 100 mil a 120 mil reais, né? Antes, valores menores do que esse tem venda, claro, mas não é o mercado do Brasil. Onde tem a maior incidência de vendas é nessa faixa de 95 a 120 mil reais. Agora, com respeito às SUVs, realmente as SUVs elas perderam um pouco do espaço, né? A gente vê aqui dentro dos índices a T-Cross somente na 5ª posição, e aí depois disso a gente vê a Tracker na 7ª, o Creta, mas com vendas menores. E se a gente parte para verificar no year to date, a gente realmente vê uma menor participação em compensação com os outros ranqueamentos, né? Mas elas vão recuperar, é a carroceria dominante no mercado brasileiro, isso não há dúvida. Então daqui para o final do ano a tendência é reverter esses números e ter números sempre próximos aí de 40% das vendas. Muito bom. Bom, ainda falando de modelos a combustão, mas dessa vez usados, vamos observar na tela o que está acontecendo. Como o Enilson sempre menciona, o Gol continua dando um show na concorrência. E salvo a presença aí do Corolla, o domínio dos modelos mais baratos continua absoluto. Ou seja, a visão do ranking corrobora a observação que fizemos com relação à enorme perspectiva que o mercado de novos ele teria se conseguíssemos oferecer carros mais baratos no mercado. A gente sabe que não é nada simples, mas com pequenos ajustes na carga tributária, na legislação e na estratégia das montadoras, entendo que daria para avançarmos pelo menos um pouquinho nessa agenda para a alegria dos nossos consumidores em geral.
Agora, Paulo, no momento em que as vendas diretas começam a ganhar atração, e a gente viu isso com você, fica ainda mais importante a nossa plateia ter uma noção de como anda o perfil de compra das locadoras. Até porque vocês, naturalmente, vocês direcionam as suas escolhas baseado na preferência de um público enorme. O que você traz de destaque para os nossos autoespectadores? Bom, Bacelar, aqui, como eu tenho falado, né, a gente não está tendo aquela preferência exclusiva num único modelo, né? Esse mês o modelo mais comprado foi o Argo. Dentro aí do que o Milad falou da Saveiro, ela continua aqui entre os 10 modelos mais comprados. E o Kwid, dos veículos de valor mais baixo, é o que aparece aqui no ranking, né? A gente tem Polo, HB20, Argo, Onix, Strada, a Saveiro, o HB20 Sedan. Mas o que a gente vê é o seguinte: não existe mais aquele predomínio de um modelo só como a gente tinha antes, né? Hoje a gente tem uma diversificação muito grande, mês a mês, no fluxo de compra das locadoras. E agora, no segundo semestre, talvez isso mude um pouco, mas por enquanto a gente não tem uma produção consistente de determinados modelos que atendam com o volume necessário para as locadoras. É fato, é fato. Agora, e no caso dos eletrificados, hein? Como nós vimos, né, o mercado passa por um momento de menor euforia e maior maturidade. Inclusive, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, quando o Guidorzi for analisar a questão do custo total de propriedade. Enquanto isso, Milad, conta pra gente como anda o cenário atual desse segmento no que diz respeito a novos. Que detalhes os nossos autoespectadores precisam ficar atentos? Alô você, se seu objetivo é um carro elétrico ou híbrido 0 km, chegou a sua vez de ficar de olho para não perder nenhum detalhe. Bacelar, temos que ficar de olho realmente nesse mercado. Todo mês, uma novidade, tem um modelo sendo lançado, tem uma marca falando que vai chegar no mercado brasileiro, falando que vai ter início das operações aqui no Brasil. Então, assim, é relevante, porque o Brasil está se tornando relevante para esse mercado de elétricos e eletrificados, né? Bom, com relação ao ranking, é notório, né? Só dar uma olhada no gráfico, a BYD é dominante, né? Ela, do começo ao fim, ela aparece no ranking, ela vende bastante, está vendendo substancialmente, está com lançamentos novos aí de produtos, então não tem... Tá adquirindo um espaço realmente muito interessante. Claro que a Great Wall está muito bem também, a Toyota vem muito bem com o Corolla Cross, e a gente vê a Raval, né, pela Great Wall, a gente vê o Ora também performando muito bem, e, enfim, a Volvo e as outras chegando também, que não estão ainda com vendas representativas, mas, enfim, esse é o cenário que a gente vê hoje para os eletrificados, a BYD dominante. Boa. E agora, para fechar nossas análises, vamos olhar os eletrificados usados. Apesar de toda essa celeuma com os chineses, né, agosto foi um banho de Corolla nos usados, né? Eles, somando sozinho, ela responde por 1/3 desse mercado aqui, nesse ranking de mais vendidos, né? E para completar ali em terceiro e quarto, vem a Volvo, enquanto que o melhor asiático ocupou apenas a 5ª colocação, com mais ou menos 4% de participação. Isso tudo notadamente seminovos, né? Então a gente observa que parece um pouco aquela tua curva lá da Selic, né, Milad? A aplicação dessa realidade dos novos leva um certo tempo para vir para o lado dos usados. Mas ainda assim, de novo, né, como a gente já entende que é o mercado, o subsegmento mais importante aqui no Brasil na venda de veículos, a gente tem que ficar de olho nessa movimentação aqui e ver até onde, né, o Corolla vai se manter nessa posição de destaque, né, porque com o passar do tempo, o normal é que esses chineses comecem a habitar num volume maior esse ranking dos usados também. Como havia mencionado há pouco, o mercado de eletrificados aos poucos vai atingindo um ponto de maturidade maior, o consumidor vai aperfeiçoando o seu conhecimento sobre os produtos e suas alternativas e vai encaixando melhor nas suas necessidades, ao mesmo tempo que a tecnologia não para de se desenvolver no caminho de liquidar com incertezas a respeito de autonomia, de recarga. Isso vai ficar ainda mais claro daqui a pouco, como eu mencionei, quando eu e Guidorzi falarmos sobre custo total de propriedade. Bom, amigos autoespectadores, com isso a gente chega ao final da primeira edição dessa nossa super mesa redonda, esperando que vocês tenham gostado das análises. Peço que vocês se juntem a mim para agradecer a presença desses feras aqui conosco e lembrar vocês para não esquecerem de dar seu like, inscreverem-se no canal e ativarem as notificações para não perderem nossos próximos conteúdos. Amigos Milad e Paulo, muito obrigado mais uma vez por esse show de informação e até a próxima.
Bom, sou eu quem agradece, o Bacelar. Poxa, tá nessa mesa aqui com o Enilson, que não pôde estar, mas com os comentários dele, com o Paulo e com você. Poxa, passando um pouquinho de conhecimento para os seus autoespectadores, para mim é só motivo de orgulho, só tenho a agradecer realmente. Obrigado. Eu aproveito as palavras do Milad também, é uma honra estar aqui, né? Eu acho que essa mesa de bate-papo ainda vai pegar muito fogo aqui, né? A gente ainda vai ter alguns embates aí pela frente para discutir bem esse mercado e vai ser de grande valia para os seus espectadores. Obrigado, Bacelar. Obrigado mais uma vez, eu que agradeço de coração a presença de vocês. Caros autoespectadores, algum indicador adicional sobre o mercado que gostariam de ver analisado aqui? Não deixe de encaminhar suas sugestões. E agora, vamos dar sequência à nossa programação de hoje com mais um conteúdo exclusivo para atender a muitos pedidos de vocês. Vocês lembram que no último episódio trouxemos o Luiz Guidorzi, profissional com larga experiência na indústria, incluindo passagens em diversas montadoras, para tirar dúvidas sobre qual a melhor relação custo-benefício por quilômetro rodado entre veículos a combustão usando etanol ou eletrificados. Pois bem, o sucesso foi tanto, foram tantas as mensagens de feedback que recebemos, as visualizações do corte que postamos sobre o assunto chegaram a quase 12 mil em poucos dias. Resolvemos estender essa iniciativa para uma trilogia. Sendo assim, Guidorzi está de volta aqui conosco, desta vez para tratar de um assunto complementar. Qual alternativa tem o melhor custo total de propriedade? Veículos a combustão usando etanol ou eletrificados? Guidorzi, seja muito bem-vindo de volta à nossa garagem. Oi, Bacelar. Legal estar aqui de novo com vocês, falando mais sobre essa diferença entre os veículos a etanol e os veículos eletrificados. É muito legal a repercussão que teve no nosso último vídeo, que falava da comparação de consumo entre esses modelos. E acho que o resultado desse vídeo só comprova o quanto é importante trazer esse tipo de informação para o consumidor. São tecnologias novas, ainda tem muito que explicar para eles. E esse resultado mostra o quanto eles estão procurando essas informações, então feliz, né, que conseguimos atingir um bom número de pessoas e ajudá-los a tomar a decisão correta. Então vamos seguir essa trilha aí, tem bastante coisa para falar ainda hoje com vocês. Guidorzi, em favor do perfil bem diversificado de nosso público, talvez seja interessante você começar explicando para os nossos autoespectadores o que significa custo total de propriedade e por que é muito importante que isso seja levado em consideração na hora de avaliar alternativas de compra de veículos. Muito legal essa pergunta, Bacelar. Normalmente, quando a gente vai comprar um carro, a gente fica muito focado no preço dele, né? Como é que a gente vai pagar, se vai ser à vista, financiado, plano balão. E a gente nem lembra que existem outros custos que têm que ser considerados nessa compra, né? E aí que esses outros custos que geram esse custo total de propriedade, que vai além, como eu disse, só do preço de compra. Então a gente já falou no último programa sobre a questão do consumo, que faz parte desse custo de propriedade, e aqui a gente vai falar um pouco mais sobre outros pontos que são importantíssimos e têm que ser considerados na hora da compra, que é o quê? O IPVA, que você tem que pagar todo ano, o seguro, também que é anual, e a manutenção, que vai variar de modelo, às vezes é anual, às vezes é bianual, e tudo isso tem custo. Então quando você vai comprar um carro, você tem que considerar todos esses fatores para que você não tenha surpresas na frente, né? Então, hoje a gente vai falar desses outros pontos sobre IPVA, manutenção e seguro, que ajudam a você a ter uma visão mais completa do total custo de propriedade de um veículo, tanto etanol quanto eletrificado. Vamos lá. Guidorzi, então vamos começar pelo IPVA. Imagino que existam muitas variáveis sobre a formação desse custo. O que você apurou? Bora falar de IPVA. Sim, o IPVA ele varia muito de estado para estado, cada governo tem um valor definido, então o que a gente acaba sugerindo é que você valide sempre, confira o valor do IPVA na sua região, desde o momento que você compra até para os anos seguintes, para você estar mais confortável e ter uma noção melhor de quanto você vai gastar com esse imposto, tá? O que eu montei aqui, eu dei uma olhada nos valores de estado para estado e quis fazer um resumo para facilitar o entendimento de vocês com alguns dos principais destaques que eu notei nessa análise, tá? Então não vai ter todos os estados, mas você vai achar os principais pontos que vale para que vocês entendam um pouco dessa diferença e depois uma tabela comparativa para facilitar e exemplificar como seria esse custo, tá? Então, quando a gente fala de veículos flex, o IPVA no Brasil ele varia entre 2% e 4%. 2% em estados como Santa Catarina, Espírito Santo e 4% como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. E entre esses 2% e 4% tem estados variados, entre 3%, 3,5%. Então vale a pena, como eu disse, checar em que posição está o seu estado para ter essa noção de qual vai ser o valor do seu IPVA para veículos flex ou a combustão. Quando a gente fala de veículo híbrido ou elétrico, esse cenário é um pouco mais amplo. Existe uma variação um pouco maior. Então a gente tem desde uma isenção total até a taxa completa em alguns estados, tá? Então, por exemplo,
O DF, ou Brasília, tem 100% de isenção para veículos híbridos e elétricos. Então você não paga IPVA para nenhum desses dois modelos em Brasília. Maranhão, um outro exemplo, tem 100% de desconto de isenção em modelos elétricos, mas tem uma taxa reduzida para modelos híbridos. Rio de Janeiro é um outro cenário, tem taxa reduzida para ambos os modelos, tanto híbrido quanto elétrico, mas não tem isenção. Um estado como Alagoas tem benefício escalonado, não varia, no primeiro ano é X%, e depois ele vai aumentando ao longo dos outros anos, para veículos híbridos e elétricos. Tem estados que ainda estão em discussão e aprovação sobre essa isenção. São Paulo é um exemplo, você não tem um desconto, mas você tem um reembolso de 50% para veículo híbrido ou elétrico, você paga 100% da taxa e depois você pede o reembolso. Ainda não tem essa política definida de ter o desconto logo na partida. E tem estado que não tem desconto nem isenção, que você paga a taxa normal, tá? Então, como eu disse, eu montei essa comparação aqui, essa tabela comparativa, considerando um veículo no valor de R$200 mil, para facilitar essa comparação. De novo, híbridos, elétricos e flex, e 4 estados: DF, Brasília, Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos ver como é que fica essa tabela, tá? Então, para Brasília, o veículo flex tem um IPVA de 3.000%. Então ele vai pagar R$7 mil por ano de IPVA. Carros híbridos elétricos têm taxa de 0% de IPVA, ou seja, não pagam nada de IPVA em Brasília. Maranhão tem 3% de taxa de IPVA para veículos flex, de R$200 mil no caso. Então o valor vai ser de R$6 mil de IPVA para esse veículo. Quando a gente fala de veículo híbrido, a taxa é de 2,5%. Então ele vai pagar R$5 mil de IPVA no Maranhão para veículo híbrido. E elétrico, a taxa é 0%, ou seja, não paga nada de IPVA no Maranhão para veículos elétricos. Rio de Janeiro, para veículos flex, a taxa é de 4%. Então a pessoa vai pagar R$8 mil de IPVA num veículo flex no Rio de Janeiro. Um veículo híbrido no Rio de Janeiro vai ter uma taxa de 1,5% de IPVA, ou seja, vai pagar R$3 mil de taxa. E um veículo elétrico tem uma taxa de 0,5% de IPVA, ou seja, vai pagar R$1.000 de IPVA no Rio de Janeiro num veículo de R$200 mil. E quando a gente fala de São Paulo, aqui eu coloquei o valor completo, né, de 4%, porque realmente você paga e depois você tem o reembolso, né? Então, considerando o veículo de R$200 mil, tanto flex, híbrido ou elétrico, vai pagar 4% e vai corresponder a R$8 mil de IPVA. Para veículos híbridos elétricos, você pode pedir o reembolso de 50%, então esse valor ficaria de R$4 mil de IPVA para esses dois modelos em São Paulo. Então, como eu disse, são 4 estados, existem outros IPVAs em outros estados, mas eu quis trazer essas 4 extremidades aqui, porque elas são legais de você ter uma noção, desde uma taxa de isenção até uma taxa completa nesses estados, tanto para veículos flex, híbridos e elétricos. Guidosi, e com relação ao seguro? Imagino que aqui seja mais um caso repleto de variáveis para considerar. Normalmente, um produto novo no mercado, como os eletrificados, tende a ter um seguro mais alto. Mas será que a atual maturidade já permite condições de contratação mais favoráveis? Bom, seguro. Esse certamente é o item que vai ter mais variáveis da nossa conversa hoje. Principalmente porque ele é muito pessoal, né? Ele varia muito de perfil de pessoa para pessoa, idade, gênero, cidade onde mora, a forma que você usa o carro, tipos de cobertura que você vai querer. Então ele tem muitas variáveis nessa história. Diferente do IPVA, que por mais que tenha variações, já está pré-definido por estado. Então você consegue procurar na internet e descobrir a informação. E vocês vão ver que manutenção também já são meio que pacotes pré-definidos pelas montadoras. Seguro não. Seguro você pode até ter uma ideia, mas no final, com o seu perfil bem acurado, você consegue ter o valor oficial e pode de novo variar. Então o que eu peguei são valores de referência para vocês terem ideia desse custo total da propriedade do veículo, mas certamente se você for fazer o seu orçamento, sua cotação pode dar mais ou pode dar menos, então fiquem atentos a isso e usem isso de novo só para vocês terem como referência, tá? Primeira informação interessante para compartilhar com vocês é que do ano passado, de abril de 23 a abril de 24, houve um crescimento muito grande na procura, na busca por seguros, tanto para elétricos quanto para híbridos, né? Vocês podem ver aqui que 800% mais buscas por seguros para elétricos e 30% mais para híbridos também. Vale lembrar que carros híbridos já estão no mercado há mais tempo. Então, ainda assim, é um valor considerável, 30% de crescimento de um ano para o outro. Obviamente teve um boom um pouco maior no 23 a 24, mas eram carros que já existiam. Quando a gente fala de elétricos, são carros que começaram a ganhar muita visibilidade a partir do segundo semestre do ano passado. E esses números também só reforçam o quanto as pessoas estão procurando por esses carros, o quanto essas informações estão sendo relevantes e o quanto as pessoas estão aderindo a esses novos produtos. Então, realmente, são pontos importantes para o consumidor ter noção dessa informação. Agora, Bacelar, complementando o que você falou dos seguros de carros novos acabam sendo mais altos, depois eles vão baixando um pouco, isso é fato, né? Quando você lança um carro novo, normalmente a empresa não tem histórico de sinistro, não tem histórico de manutenção, de nada, né? Então, eles acabam colocando o valor um pouco mais acima para ter um pouco mais de segurança. Mas ao longo do tempo, quando vai se criando esse histórico, os números vão baixando. Então já temos essa diferença de 23 a 24, uma queda de 27% no valor do seguro para elétrico e 21% nos híbridos, ou seja, já está começando a
a entrar mais na dinâmica normal do seguro, né? E acredito que a partir do próximo ano, até mesmo esse ano 24, no próximo 25, as coisas vão ficar um pouco mais competitivas, como são os carros a combustão, que já tem todo o seu histórico, né? Então é importante mostrar que isso realmente é um fato que começa um pouco mais alto, mas já estamos chegando nesse nível um pouco mais próximo da realidade, tá? Uma outra coisa interessante para compartilhar com vocês é que algumas marcas oferecem seguro de 1 ano grátis. Você compra o carro e você ganha o seguro de 1 ano grátis. Isso é muito bom, porque realmente é um custo alto que você acaba não tendo. Por outro lado, uma dica aqui é fiquem atentos às letras miúdas desse seguro. Muitas vezes a letra grande diz uma coisa e quando você vai ver o detalhe, o seguro acaba não cobrindo uma coisa ou não é da forma que você quer, e aí vai te dar uma surpresa não tão boa no futuro, né? Então, por mais que seja legal, dá uma olhada, confira a informação, só para estar garantido, estar seguro de que você está fazendo uma boa negociação e que você não vai ter uma surpresa depois. Então, seguro de 1 ano grátis tem sido uma surpresa, uma coisa bacana para o mercado, mas é bom estar de olho nisso. Eu trouxe essa tabela comparativa de alguns veículos flex, híbridos e elétricos para você ter uma noção desse número de referência de seguro aqui no Brasil, tá? Tanto no perfil masculino quanto no perfil feminino, valores anuais, tá? Então, o Hyundai Creta Flex tem um seguro para homens no valor de R$ 3.500 e para mulheres R$ 2.100. Jeep Compass Flex, um valor em torno de R$ 10.000 masculino e R$ 4.000 para as mulheres, né? Toyota Corolla Cross híbrido, para os homens R$ 4.300, para mulheres R$ 3.200. Raval H6 HEV híbrido, R$ 8.300 para homens, R$ 7.800 para mulheres. BYD Som Plus híbrido, R$ 5.600 para homens e R$ 5.600 para mulher também. Nos elétricos, Renault Kwid, R$ 3.000 para homem, R$ 2.600 para mulher. BYD Dolphin, R$ 3.700 para homem, R$ 3.600 para mulher. E o GWM 03, R$ 3.200 para homem, R$ 2.700 para mulher. Então, de novo, são valores de referência, tanto para o perfil masculino quanto para o perfil feminino, e valores genéricos, né? Certamente com o seu perfil pode dar uma diferença para mais ou para menos, mas certamente vai ser um pouco diferente desse. Então, serve como base para você ter uma noção, dentro desse pacote todo do custo total da propriedade, quanto custaria um seguro no período de 1 ano para esses carros flex, híbridos e elétricos. Guidosi, por fim, temos a questão da manutenção. Talvez o item que concentre as maiores dúvidas dos nossos consumidores. Afinal, o cenário é mesmo tão preocupante como alguns comentam por aí? Boa, vamos falar de manutenção então. Esse ponto que você trouxe da preocupação, acho que ele é muito válido, principalmente porque são marcas que estão chegando novas no mercado, né, com produtos novos no mercado. Então, realmente, eu entendo essa preocupação e é a preocupação normal do consumidor também. O que vale dizer é que essas marcas que vieram, principalmente as duas principais do mercado, né, elas chegaram bem estruturadas, já com uma boa rede de concessionários, já considerando ter uma fábrica, já comprando uma fábrica e em breve produzindo no Brasil, e também já se programaram para ter um certo estoque de peças para necessidades. Então, eu acho que é uma preocupação, mas acredito que depois de 1 ano essas marcas estejam muito mais bem preparadas, mais organizadas. Então, não vejo mais como uma preocupação e nem como uma possível motivo de decisão hoje em dia, tá? Acho que no passado poderia ser, acho que hoje já estão mais estruturadas, então não vejo como uma preocupação. Acho que as pessoas podem ficar tranquilas nesse ponto. Sobre manutenção, o que eu tenho visto normalmente os carros tendem a ter 5 anos de garantia, às vezes um pouco mais, um pouco menos, uns com limite de quilometragem, outros sem limite, então vale a pena olhar isso daí direitinho para evitar surpresas. Outra coisa, olhar as letras miúdas dessa garantia de 5 anos, porque algumas oferecem 5 anos para o casco, 2 anos para motor, 3 anos para transmissão, etc. Então vale olhar direitinho o que corresponde a cada ponto desse da garantia, para você não ter uma surpresa no futuro, uma surpresa desagradável no futuro. Então, sempre olhando as letras miúdas sobre manutenção também. O que eu também notei é que os preços são públicos e já pré-definidos, né? São tabelados, são pacotes. As montadoras já oferecem esse preço aberto para as pessoas saberem, até para terem uma noção de quanto elas vão gastar nessa manutenção. Outra coisa é que ela pode variar por modelo e por empresa, claro. Então, veículos flex híbridos costumam ter uma revisão anual a cada 10 ou 12 mil quilômetros, mas os veículos elétricos tendem a variar de 1 a 2 anos, de 20 ou 24 mil quilômetros. Então, vocês vão ver que os veículos elétricos tendem a ter uma revisão um pouco mais espaçada. Os carros híbridos e elétricos tendem também a ter um desgaste menor das peças, porque os dois trabalham com baterias que ajudam, no caso do híbrido, ajudam ao motor a trabalhar menos, então faz com que o desgaste seja menor. E no caso do carro elétrico não tem motor a combustão, então são menos peças, menos complexidade. E outra coisa, que os processos, a gente sabe que o processo de manutenção, de revisão é muito chato, né? Ter que ir na concessionária, esperar, perder horas e horas. Cada vez mais as marcas estão ficando digitalizadas, né? Você pode fazer toda a parte de agendamento pelo WhatsApp, algumas oferecem leve trás, outras até com carros de reserva. Então vale olhar tudo isso para você ter certeza que você está tendo o melhor serviço, o melhor custo-benefício. Então todos esses pontos são importantes. Outra questão, principalmente falando de carros híbridos elétricos, é a bateria. Hoje a bateria desses carros está vindo com uma garantia de 8 anos. Então isso é meio que padrão na indústria. E algumas marcas oferecem a cobertura contra danos pelo período de 2 anos, tá? Essa garantia de 8 anos normalmente é alguma garantia de defeito na bateria. Não sobre danos ou uma batida que você dê na bateria. Então, essas marcas que oferecem essa garantia contra dano, é maravilhoso se você puder
comprado de alguma marca que tenha isso, é muito bom, porque te dá uma segurança muito maior, caso você tenha algum acidente com a bateria. As baterias hoje tendem a durar em torno de 15 anos, pelo menos, tá? E mesmo assim elas mantêm uma eficiência de pelo menos 80% da sua performance. Então elas estão muito mais modernas, não são como bateria de celular. Às vezes a gente tem na cabeça que depois de 2 anos precisa trocar o celular por causa da bateria que já acabou. Carro não é a mesma coisa, tá? As baterias são muito mais complexas, muito mais duráveis, elas duram mesmo, e cada vez mais essas baterias vão ficar mais evoluídas, com novas tecnologias, novas formas de fazer. As baterias hoje já podem ser recicladas e cada vez mais vão ser recicladas, então essa preocupação para onde vão as baterias vai se reduzindo. Elas podem ser tanto reutilizadas nos próprios carros quanto em outras indústrias também. E de novo, como eu falei, com essa evolução da tecnologia da bateria, ela tende a ficar mais barata. Então aquela preocupação também de que a bateria custa o preço do carro, hoje já é menor. A tecnologia avançou, tem muito mais carro no mercado, então vocês vão vendo que a bateria já tem um custo muito mais competitivo do que tinha anos atrás, que custava o preço do veículo, era o custo mais alto, né? Outro ponto importantíssimo nessa história é que manutenção de carro elétrico ou híbrido tem que ser em local especializado. Não adianta levar em qualquer oficina, porque a gente trabalha com eletricidade. A pessoa que vai mexer com esse carro tem que estar muito bem treinada para não tomar um choque. Então, pessoal, fiquem atentos, não pode levar em qualquer lugar. A gente sempre sugere que leve no concessionário, mas obviamente você pode levar onde você quiser, desde que sejam pessoas treinadas para trabalhar com esse tipo de carro, para evitar alguma surpresa para você e para a pessoa que estiver mexendo nele, tá? Então aqui eu montei uma tabela comparativa de veículos flex híbridos elétricos, passando quanto custaria esse seguro, essa manutenção pelo período de 3 anos, né, cada ano, e o período de 3 anos. Então, um Hyundai, um veículo flex, você vai ver que os veículos flex variam de 1 ano e 10 mil quilômetros ou 12 mil quilômetros. Então, um Hyundai Creta, em 3 anos você vai gastar R$2.000 de manutenção. Jeep Compass vai gastar em 3 anos R$2.600. Os híbridos também varia de 1 ano e 10 mil quilômetros e 1 ano a 12 mil quilômetros. Então, no Toyota Corolla, você vai ver em 3 anos, você vai gastar R$2.300. No Raval H6 HEV híbrido, 3 anos você vai gastar R$3.000. No BYD Song Plus, em 3 anos você vai gastar R$3.300. Quando a gente vai no mundo dos elétricos, acaba sendo um pouco mais espaçado. Então, é 1 ano ou 20 mil quilômetros, no caso do BYD Dolphin, ou 2 anos ou 24 mil quilômetros no caso do GWM 03. Então, no BYD Dolphin você vai gastar R$1.800 em 3 anos, e no GWM 03 você vai gastar R$3.100 em 3 anos. De novo, importante mencionar que esses são valores sem o preço da mão de obra, então provavelmente vai ter um valorzinho a mais para adicionar nessa conta, que vale você checar quando você for fazer sua manutenção com o seu concessionário. Guidorzi, para finalizar, como você fecha esse comparativo? Que conclusões podemos tirar? Boa, então vamos fechar com a nossa conclusão, né, com o nosso comparativo final. Então o que eu fiz aqui? Eu quis trazer todos os 3 pontos que falamos hoje, PVA, seguro e manutenção, trazendo os valores somados, né, para você ter uma ideia desse valor total aproximado em 1 ano, desse custo total de propriedade dos veículos, tanto os flex, híbridos quanto os elétricos. Então eu montei 2 cenários aqui, um com IPVA considerando 4% o valor máximo, ou seja, sem desconto, para vocês terem uma ideia de quanto seria esse valor máximo, e uma outra com valor médio de IPVA, tá bom? Então aqui nesse caso, nessa tabela com IPVA sem desconto, no valor de 4%, um Hyundai Creta teria um custo aproximado por ano de R$8.700. Um Jeep Compass teria um custo por ano aproximado de R$18.800. Um Toyota Corolla Cross, já híbrido, né? Teria um custo por ano próximo de R$13.200. Um Raval H6 HEV híbrido também teria um custo aproximado por ano de R$17.800. Um BYD Song Plus híbrido teria um custo aproximado por ano de R$15.700. Um BYD Dolphin elétrico vai ter um custo aproximado por ano de R$10.100, e um GWM Euro 03, também elétrico, um custo aproximado por ano de R$9.900, tá? Então, de novo, esse é o valor do IPVA sem desconto. Quando a gente vai analisar o IPVA com um desconto médio, que não é o desconto máximo de 4% e nem o desconto mínimo de 0% no caso dos elétricos, eu quis fazer um IPVA flex de 3%, híbrido 2% e o elétrico de 1%, valores que existem em alguns estados, e de novo não são os maiores que chegam a ter 0, né, de isenção para híbrido elétrico. Então, quando a gente falar do Hyundai Creta, em 1 ano você vai ter um custo aproximado de R$7.500. Um Jeep Compass, 1 ano você vai ter um custo aproximado de R$16.800. Um Toyota Corolla Cross híbrido, você vai ter um custo aproximado de R$9.000 num ano. Um Raval H6 HEV, você vai ter um custo aproximado por ano de R$13.000. Um BYD Song Plus, você vai ter um custo por ano aproximado de R$11.100. Um BYD Dolphin elétrico, você vai ter um custo aproximado por ano de R$5.600. E um GWM 03, você vai ter um custo aproximado por ano de R$5.400. Então, quando você vê um IPVA já com desconto médio, você já nota que os carros híbridos elétricos já têm vantagens maiores e você consegue ter descontos mais interessantes para esses carros. Então, nesse ponto, eles acabam sendo mais vantajosos em frente aos carros flex, tá? Então, como conclusão final, o custo de propriedade do carro varia muito de acordo com mercado a mercado. O IPVA é diferente em cada estado e bem diferente de cada motor que você tem no carro, né? Se é um motor flex, se é um motor híbrido ou elétrico. Então, a gente sabe que híbridos elétricos em muitos estados já têm benefícios de taxas menores, ou até zero, até isenção total. O seguro muda de acordo com o estado e o perfil da pessoa, também é um ponto importante, né? Você avaliar, cada pessoa vai ter um perfil diferente, vai ter um seguro num valor diferente.
E algumas marcas dão um ano de seguro grátis. Só relembro aqui para vocês ficarem atentos ao texto legal, né, ao texto miúdo, o que está sendo coberto ou não nesse seguro de um ano que está sendo oferecido pela marca, tá? A manutenção costuma ter um preço público e tabelado, então você consegue ver isso no site, exceto a mão de obra que não costuma vir em boa parte das montadoras. Então preste atenção nisso também. A garantia, vê as letras miúdas da garantia, né, que às vezes é de 5, 6 anos, mas o que está sendo coberto nessa garantia de 5 anos, ter certeza que você está comprando mesmo o que você acredita que seja, para não ter surpresas na frente. Na questão da bateria também, checar quais marcas têm essa questão de ter a cobertura da bateria contra danos, super relevante e te deixa mais tranquilo nesse processo. E também que os carros elétricos acabam tendo revisões mais espaçadas. Elas podem ser de 1 ano e 20 mil quilômetros, ou 2 anos ou 24 mil quilômetros. Ou seja, dá um pouco mais de tranquilidade nesse processo, que eu sei que acaba sendo chato de ter que levar na loja, esperar horas e horas de estresse, né? Mesmo algumas marcas com a parte da digitalização ainda é um processo que é moroso. Então vale a pena olhar todos esses pontos. Então, no geral, os custos para híbridos elétricos tendem a ser mais benéficos, tendem a ser menores do que os carros flex, principalmente nos estados, nos mercados que tem IPVA com bastante isenção, que tem uma isenção importante. Então, quando a gente for comparar, não só no preço de custo, o preço de compra do carro, mas também no preço de manutenção, nesse preço de propriedade do carro, os carros híbridos elétricos são mais vantajosos, principalmente os carros elétricos, quando você tem isenção total de IPVA e com manutenções mais espaçadas. Então, de novo, há uma vantagem maior para os carros híbridos elétricos nessa história também. Guidorzi, agradeço mais uma vez por esse show de informação e conhecimento que você acaba de compartilhar com os nossos autoespectadores, especialmente pela clareza e didática no seu conteúdo. E anotem aí, Guidorzi estará de volta conosco mês que vem para fechar nossa trilogia, falando de mais um tema complementar que eu não tenho a menor dúvida, vai dar muito o que falar. Como se comparam os índices de depreciação entre veículos usados a combustão com etanol e eletrificados? Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder as notificações. Bom, seguindo em frente, chegou o momento do nosso tão aguardado quadro Entrevista. Mas antes, é importante lembrar que este programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Nemac, é Unidas e é apoiado pela Abla, Fenalto e a BVE. Visitem os sites deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Agora sim, técnica, solta a vinheta do quadro Entrevista. Hoje temos a honra de receber o fundador e CEO da Hi-Tech Electric, a primeira montadora brasileira de veículos utilitários elétricos, o amigo Rodrigo Contin. Rodrigo é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná, com MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, e com vários cursos na área, inclusive pela SAE, em veículos elétricos. Além da fábrica, Rodrigo coordena a operação de locação própria da marca para o mercado. Durante mais de 2 décadas, esteve envolvido com o automobilismo profissional, onde trabalhou como engenheiro de competição, além de empresário, tendo conquistado vitórias e títulos em categorias nacionais como Fórmula 3 Stock Car e internacionais também, preliminares à Fórmula 1. Em 2017, fundou a Hi-Tech. Rodrigo, é um enorme prazer te receber aqui no programa Papo de Garagem. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, Bacelar. O prazer é meu, é uma honra, na verdade, participar aí do seu programa. Eu já acompanho aí há algum tempo pelas redes sociais e pelas nossas conversas aí em eventos ligados do setor, né? E acho muito bacana aí, desde que a gente se conheceu, em 2017, enfim, todo o trabalho que você vem fazendo no nosso segmento. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Então vamos lá, que eu acho que os nossos autoespectadores estão super interessados em entender aí o conteúdo que você vai entregar para eles. Vamos lá para a primeira pergunta. Vamos começar do começo, né? Eu tive a honra de conhecer o projeto da Hi-Tech praticamente do início, se eu não me engano, se a minha memória não falha, acho que eu fiz uma visita às suas instalações lá em Pinhais por volta de 2017, 2018. A gente falou muito sobre desafios de desenvolver uma linha de produção de veículos elétricos nacional e do acerto, ainda naquela época, em dar foco em soluções urbanas e de última milha. Talvez seja, inclusive, uma boa ideia você começar fazendo um pequeno resumo dessa trajetória até aqui, que tal? Perfeito, ótimo, Bacelar. Sem dúvida, você presenciou o nosso início, acho que em um dos primeiros eventos que eu participei, já em nome da Hi-Tech Electric. Eu lembro que você era um mediador e depois você nos visitou em Pinhais, né? Na época, a fábrica, ou melhor, a empresa Hi-Tech não era ainda uma fábrica, era em Pinhais. E de lá para cá, enfim, muita evolução, muitas coisas aconteceram. Mas, dando um overview, então em 2017 eu comecei a Hi-Tech Electric.
A ideia era criar uma marca brasileira de mobilidade elétrica, e aí, quando você fala em marca automotiva brasileira, né, tem todas as questões de, olha, importação, produção, venda, pós-venda, produto, assistência, canais comerciais, rede, distribuidor, marketing, enfim, é um mundo extremamente amplo e complexo, né? O business automotivo, ele é complexo. Então, naquela época, para nós, a gente achou que faria todo sentido fazer parceria com algumas empresas asiáticas em poder trazer um produto, desenvolver e aprender com a tecnologia da mobilidade elétrica aqui no Brasil, e aí sim pensar, né, nos próximos passos, né, no sentido da produção, né? Mas antes criar revenda, parceiros, canais, né? Fazer, obviamente, estabelecer a marca a nível nacional e tudo mais. E foi essa jornada da Hi-Tech desde 2018, de 17 e 18, né, até 2020 e 2022, quando começou o projeto da indústria. Então, eu sempre pensei em começar como importador e ir migrando para uma montadora de fato. Então, em 2022, a gente literalmente começou a colocar de pé algo que a gente planejou em 2020, mas em 2022 começou a executar, né? Obviamente, depois eu vou falar um pouco disso, mas os desafios relacionados à captação e tudo mais, né, para fazer acontecer. E, enfim, literalmente em maio de 2023, a gente começou a produzir e montar veículos utilitários elétricos aqui no Brasil, que é o nosso foco, né? Então, a gente sempre, como você bem falou, focou na última milha, na mobilidade urbana, que é onde eu entendo que a Hi-Tech, né, tem uma oportunidade de mercado, né, perante aí todo o mercado automotivo e brasileiro também. Sabe o que eu acho legal, Rodrigo? Como você comentou, né, o ambiente de negócios da indústria automotiva ele é bastante complexo. Não é fácil você se posicionar nesse mercado, né? E você, que eu acho bem legal, você é um exemplo de empreendedor que deu certo, né? Sem dúvida, você se transforma, né, numa importante referência para muitos que sonham também em colocar de pé um negócio no mundo da mobilidade nacional. Ideias e oportunidades não faltam, mas vamos ser honestos, né? Existem muitas pedras no caminho. Então, nessa sua trajetória, quais foram os principais desafios que você enfrentou? Financiamento, parceiros para ajudar a nacionalizar os produtos, vencer essa desconfiança do mercado. Qual foi o seu caminho para superá-los? Perfeito. Eu acho que certamente não foi foram muitos, né? Começar, né, como o nosso público bem sabe, você conhece mais do que ninguém, o nosso mercado automotivo é um mercado de capital intenso, né? Então, tudo demanda muito investimento, muita estrutura, os concorrentes, né, os players são gigantescos, são multinacionais, enfim, são empresas globais, né? Então, você tem que ter realmente entender um pouco ali quais são as oportunidades, porque, claro, né, a gente não quer sair achando que vai fazer concorrência ou frente a montadoras estabelecidas. Então, eu acho que a busca de capital sempre foi algo que eu tive muito claro, né, como algo que eu vou ter que fazer sempre na Hi-Tech. A Hi-Tech já passou, inclusive, por 2 rodadas de investimento, a segunda com o projeto, né, da industrialização, e vão ter outras, né, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, isso é algo que o empreendedor, né, no meu caso automotivo, precisa estar bem preparado, né. Um outro ponto que eu acho importante, né, eu sempre pensei em algo a longo prazo, e não ser aquele cometa, né, que começa dali 1 ou 2 anos, termina. Então, como é que, né, faz isso acontecer? Óbvio, a gente quer ser agressivo, a gente quer ter arrojo de crescimento, porque é importante, mas principalmente fazer um passo bem sólido para dar o segundo, né? Então, isso sempre foi algo que eu busquei com a Hi-Tech Electric. A gente viu exemplos de iniciativas automotivas, né? Enfim, ou da indústria também correlata aqui de motocicletas no Brasil, que cresceram muito rápido, mas que não conseguiram permanecer. Então, eu acho que um pouco da resiliência, né, e essa visão de longo prazo é essencial, né? E, claro, né, eu acho que indo nessa linha, né, de fazer uma empresa de gerações, né, e não algo do curto prazo, né? Claro que vão ter muitos obstáculos, realmente é extremamente complexo, todo dia matando um leão por dia, tem dia que você acorda, entende que, nossa, a gente está num caminho, né, muito interessante. No outro dia você já acorda com 1000 pontos de interrogação na cabeça e tem que tomar decisões e mudanças, né? Então, eu escutei uma frase algum tempo atrás, não lembro exatamente de quem que era, mas mais ou menos o seguinte, né? Só existe uma alternativa para quem não desiste, que é dar certo. Então, realmente é um pouco do mantra aí que eu uso e resume um pouco do desafio que é empreender no segmento automotivo, automobilístico aqui no Brasil. Sensacional, Rodrigo. Agora, com esses anos já de experiência, né, como é que você enxerga o mercado da mobilidade elétrica no Brasil? Os clientes já estão maduros para aceitar os produtos elétricos? A questão de infraestrutura de recarga ainda é uma dor de cabeça? Preço e autonomia ainda são entraves? Como é que você olha isso?
Perfeito. O carro elétrico, ou todo o processo de eletrificação no Brasil, ele está acontecendo e já passou por algumas fases, tá? Então, eu diria que no Brasil e no mundo, por mais que a gente pensava o carro elétrico para o consumidor final, né, não foi onde ele primeiro tracionou, foi no mercado corporativo. E por quê, né? Na época o carro elétrico, o custo dele era muito acima do veículo a combustão, então para a conta ficar de pé precisava rodar bastante. E quem roda bastante é aquele que opera, né, com o veículo, que o veículo de fato é uma ferramenta de trabalho da empresa, enfim, é algo de logística ou algo muito específico, né? Diferente do consumidor final, que geralmente vai da casa para o trabalho, para a academia, para a padaria e para casa de volta, né? Então, começou aqui, no Brasil não foi diferente, apesar das iniciativas, né, no setor automotivo, para a pessoa física, né, que aconteceram lá por 2014, 15, 16, tracionou mesmo, né, ainda, entre aspas, esse tracionou, porque tem muita coisa ainda a acontecer, mas realmente começou mais com a parte de venda a empresas, né? E agora eu vejo essa como uma segunda etapa, né, que está acontecendo com essa vinda de duas gigantes chinesas que estão no Brasil, né, público e estão com muita força e realmente entraram muito agressivo, né, com valores de produto que são comparáveis à combustão. Então isso mudou um pouquinho a chave, né, da venda, a gente chama B2B para B2C, né, sendo com certeza um canal muito bom a ser explorado aqui no país, né. E aí acho que falando um pouco, né, dessas questões, né, do carro elétrico, o que vem antes, a rede, né, os produtos, o consumidor, enfim, né, é um pouco de tudo, né? Mas assim, o carro elétrico atualmente, ele é muito, seja para a empresa ou para uso urbano, está muito focado em mobilidade urbana de fato, né? Curtas distâncias ou médias distâncias, mas entre municípios, né? Próximos e não viagens muito longas. Claro que lá fora isso já acontece, tem rede um pouco melhor, mas ainda está longe de ser o mundo ideal, né? Então, eu acho que todo esse contexto aí para dizer que, com certeza, existe e está acontecendo uma avenida aí de eletrificação da frota brasileira, mas ainda assim, né, o modelo elétrico ele vai depender de outras questões, como a própria infraestrutura, para ele sair da alçada urbana e ir para uma alçada, né, em relação a deslocamentos aí, mais complexos e maiores aqui no país. Perfeito, Rodrigo. Antes da próxima pergunta, deixa eu aproveitar para lembrar os nossos autoespectadores, vocês podem escrever suas sugestões de entrevistados para as próximas edições, bem aqui embaixo nos comentários. Não perca a oportunidade de trazermos um outro super executivo da indústria, como o Rodrigo, por exemplo, para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tema de sua preferência. Voltando aqui, Rodrigo, existem pelo menos 3 assuntos que têm sido muito discutidos ultimamente: a chegada de montadoras chinesas, o retorno do imposto de importação e a inserção de veículos elétricos no imposto seletivo. Qual é a sua visão sobre esses assuntos? Qual é o nível de impacto deles no ambiente de negócios? Ótima pergunta, Bacelar. Essa, de fato, eu acho que é a chave de quão rápido a eletrificação vai escalar aqui no Brasil. A gente sabe que políticas públicas, né, lá fora, especialmente na Ásia, fizeram eles estarem onde estão, né, em termos de indústria automotiva. Então, não é um trabalho que foi feito nem há 5, nem há 10 anos atrás, foi há muito mais tempo e que o fruto está rendendo agora. Então, aqui no Brasil, eu até escrevi algo aí recentemente no meu LinkedIn, enfim, eu vejo existe, de fato, uma disputa, né, dois caminhos sendo buscados, um pela Anfávia, outro por essas duas, principalmente englobando essas chinesas, e isso envolve a tributação, né? Então, por um lado, elas falam que precisam ter escala aqui no Brasil para que, obviamente, possam instalar indústrias, o que está certo. Por outro lado, né, a Anfávia defende que, olha, vamos fomentar a indústria nacional e isso precisa acontecer e abrindo ou deixando, né, a indústria asiática vir com a força que eles estão e que eles têm para cá, vai tornar muito difícil né, a industrialização aqui das nossas marcas, né? Essa industrialização aí, ela de fato vai ficar muito, quão rápido ela vai acontecer, nessa definição que eu digo política aqui, dessa, né, se o Brasil vai adotar realmente uma tributação agressiva, como os Estados Unidos e a Europa estão adotando, né, para a entrada dos asiáticos, ou se não, vai realmente ter um outro viés de deixar eles entrarem, né, numa escala maior, e aí, obviamente, o mercado vai ter um crescimento, em primeiro momento, mais rápido, mas também dificultando um pouquinho a industrialização nacional. Então, essa é certamente o grande ponto aí, né, em dizer como os próximos anos vão ser no Brasil, mas um ponto, claro, que a gente, como indústria nacional, defende essa importância de
aqui no Brasil, né, a gente ter as condições que foram dadas, seja para os chineses ou para outros locais, né, para industrializar e para que realmente o elétrico ficasse competitivo. Então isso com certeza é muito importante, mas também se fechar para o mercado externo é algo que atrasa todo o desenvolvimento e aí pode, sem dúvida, ser um fator aí que vai colocar alguma lentidão na eletrificação no país. Como eu sempre digo, Rodrigo, a solução para isso é trabalhar, né? E de preferência trabalharmos juntos, que a gente vai desatando esses nós, né? Agora, para a gente falar um pouquinho sobre produtos, Rodrigo, vocês recentemente ampliaram o seu portfólio com ônibus elétrico. Qual o tamanho do potencial que você enxerga para esse novo segmento de mercado? E dando uma complementação aqui, né, a gente está se aproximando da Fenatran, a principal feira da América Latina no setor de transporte rodoviário de cargas. Vocês estão planejando algo especial para esse evento? Tem algum spoiler aí que você possa revelar para a nossa plateia? Claro, com certeza. Acho que começando aí pelos novos produtos, então a gente lançou sim esse ônibus intraplanta, né? Ele é só para empresas, né? Para usar em indústrias, pátios, universidades, enfim, fábricas, né? A gente já tem clientes e viu uma oportunidade nesse setor. Mas a gente está lançando, isso é a questão de 15 dias atrás, lançou o New Delivery, que é um veículo muito bacana, dedicado à entrega last mile, totalmente modernizado. A ideia é atender um mercado que uma Fiat Fiorino atenda, né? Obviamente com todos os benefícios do elétrico. E tem mais coisa, né? Então a Hightech tem uma visão de ser o player, né, de distribuição e logística urbana eletrificada para os veículos de menor porte, né? Quando eu falo menor porte é até 3,5 toneladas de PBT. Dito isso, nós, como Hightech elétrica, olhamos para isso, mas como Hightech, estamos olhando para outras oportunidades do mercado, né? Então, hoje a gente está vendo a vinda dos chineses, né? Claro, querendo entender e operar aqui no Brasil, e eu mesmo estive nesse ano na China, já tive em outros anos, então, conversando com vários deles para, né, entender um modelo de negócio onde a gente seja um pilar muito importante para a industrialização deles aqui. E é isso, hoje, eu acho, um dos grandes valores da Hightech. E aí, falando um pouquinho de Fenatran, sim, a gente tem uma novidade, um lançamento que eu posso trazer aqui de primeira mão. A gente vai apresentar, junto com o nosso parceiro, a WEG, o primeiro utilitário 4x4 elétrico, né, desenvolvido aqui no Brasil. Comercial já, né? Então é um produto que já vai estar disponível aí para comercialização, seja locação ou venda. Então é a nossa versão do EcoTruck, que é o caminhão caçamba, mas claro, 4x4, com 2 motores, 2 inversores, 2 baterias, e que, enfim, eu pessoalmente já rodei nele, ficou sensacional. Claro que o nosso 4x4 não é um veículo para um off-road pesado, né? A gente fez todo esse pacote muito mais pensando nas oportunidades do agronegócio, do meio rural, né? De estrada de chão, né? Enfim, não é para um rally, enfim, para algo muito mais extremo, mas sim para um carro de serviço, né? Que possa levar pessoas e ferramentas, estruturas aí num meio um pouquinho mais afastado do urbano, né? Então essa é a novidade aí que a gente vai estar lá no stand da WEG, e a Hightech vai estar lá presente, enfim, com esse produto, então já trazendo em primeira mão para vocês. Nossa, eu fico extremamente honrado aqui com esse spoiler. A nossa audiência com certeza também vibrou muito aqui, e já fica aqui os meus desejos de muito sucesso na Fenatran para você, e junto com um parceiro gigante como a WEG, né? Sensacional. Bom, a gente está se aproximando aqui do final do nosso bate-papo, e, Rodrigo, já é uma tradição aqui do programa solicitar aos nossos entrevistados que deem dicas profissionais para a nossa plateia. Boa parte dela é composta por jovens empreendedores que buscam construir uma jornada tão bem-sucedida como a sua, por exemplo, né? Então você podia compartilhar pelo menos 3 aspectos que eles devem ficar no radar, que devem ficar no radar deles? Legal, com certeza é um tema que me interessa, porque eu sempre gostei muito do empreendedorismo, li muito sobre, né, na minha época mais jovem, agora com os cabelos, né, começando a ficar brancos, a gente já vai acumulando um pouquinho de vivência, mas eu realmente estudei, pesquisei muito, me baseei em atitudes ou pessoas que eu julgava e julguei que faziam acontecer, e enfim, tem alguns pontos que eu acho que são muito importantes, né? O primeiro, claro, é o foco, né? Então, eu já vi casos de empreendedores que começam, né, com um setor, aí migram para o segundo, para um terceiro, né? Com 1 ano desistem, e isso, pelo menos para mim, não deu certo, nem aconteceu, né? Porque eu sempre vim do automotivo, né? Então, como você bem comentou antes,
eu trabalhava como engenheiro de corrida, então sou engenheiro mecânico formado, né, e trabalhei no automobilismo profissional. Comecei a empreender no automobilismo profissional com a Hi-Tech Racing, que depois virou a Hi-Tech Electric. Mas, então, apesar de mudar um pouco, sair da competição e ir para a indústria automotiva, mas sempre dentro, né, da parte automobilística. Então, eu acho que o foco é essencial, né, quando você pensa em construir algo em longo prazo. A resiliência, né, então, considero essa, inclusive, uma das minhas principais características. Então, eu sempre pensei, você não precisa ser o mais inteligente da sala, né, mas se você for o mais esforçado, realmente você vai ter muita chance de sucesso. Então, é algo que eu sempre prezei, né, então, enfim, isso faz parte um pouquinho, né, óbvio que você pode moldar isso, mas também talvez faça parte um pouquinho da sua essência, né? Então, eu acho que a resiliência é algo muito, muito importante aí para qualquer né, geração, né, que esteja começando aí no mercado. E por último, eu acho, né, que não menos importante é fazer, né, muito por amor, né, e querendo deixar sua marca, seu legado, né, realmente impactar. O dinheiro é importante, claro, né, ninguém quer, né, ou pensa em empreender, ou raramente, né, vai pensar em empreender sem realmente pensar em, olha, construir, né, gerar uma ótima condição aí para os seus colaboradores, sua família e tudo mais. Mas não pode vir em primeiro lugar, né, então realmente, no meu caso, a paixão, né, pelo automotivo e principalmente, né, a vontade de deixar um legado, né, uma marca, né, e o orgulho, né, eu sempre pensei em uma iniciativa nacional, né, então eu me espelho em marcas e frentes, né, que fizeram um ótimo trabalho no mercado nacional, algumas ainda estão, outras não, né, obviamente a gente sabe toda a complexidade, mas ao mesmo tempo, quando o desafio é alto, não é todo mundo que resolve encarar, né, então é um dos lemas que eu trago também. Então, acho que para resumir esse último ponto, quando for fazer, né, faça realmente por amor e não pelo dinheiro, mas o dinheiro naturalmente é uma ótima consequência aí de uma receita de sucesso. Belos 3 pontos, Rodrigo. Aliás, isso assim, acho que dá uma boa amostra da minha felicidade de ter conseguido viabilizar uma agenda para trazer você aqui, né? Porque boa parte dos nossos autoespectadores aqui, eles são jovens, como eu falei, né? Então, o Brasil é um país jovem, né? E a gente precisa criar pontos de referência, né? E eu acho a tua trajetória brilhante, como eu falei lá no início, você é um empreendedor de sucesso aqui, você já pode se considerar um empreendedor de sucesso, apesar de todos os desafios que a gente sabe que existem, você trabalhou em cima desses 3 pontos que você colocou e muitos outros mais, com certeza, para superar os desafios e realmente bem suceder, né? Tocar o seu projeto para frente com sucesso. Então, eu estou muito satisfeito pela oportunidade de ter trazido você aqui. Eu não tenho a menor dúvida que eu falo também pela nossa audiência. Eles certamente vão gostar demais aí de absorver esse teu conteúdo, essas tuas sugestões. E a gente também cumpre o nosso papel social aqui no Papo de Garagem, né? De transmitir informação qualificada para o nosso público. E certamente você trouxe uma quantidade enorme aqui de informações relevantes e ainda com a cereja do bolo de ter aqui revelado um spoiler aí do seu lançamento na Fenatran, que daqui a pouco já está acontecendo. Então, de coração, super obrigado pela oportunidade de ter você aqui conosco. Bom, eu que agradeço, Bacelar, o prazer foi meu de participar aí do programa. Com certeza já tive do lado, falando dos jovens, né, estudantes, enfim, ou jovens ligados ao mercado automotivo. Eu já tive nessa fase, agora, claro, um pouquinho mais com cabelos brancos, não tão jovem, mas né, fui estudante de engenharia, né, que sempre gostava muito de tudo ligado aí à parte automotiva. Eu realmente ficava surpreso, né, com as histórias que a gente sabe de Agrale e outras, né, no mercado nacional, enfim, são histórias muito, muito bacanas, e poder deixar um pouquinho dessa mensagem, né, realmente de resiliência e de que, né, é possível, né, ir atrás de sonhos, né, no mercado automotivo, em tudo que envolve, né, seja na parte de engenharia, na parte comercial, na parte de produção, enfim, ou na parte de gestão, né, é possível e vale muito a pena, né, então acho que a mensagem que fica é realmente correr atrás e não desistir tão fácil. Eu acho que esse é a principal mensagem. Falando em agradecimentos, é importante lembrar que este programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Nemac e a Unidas, e apoiado pela Abla, Fenalta e a BVE. Visite os sites deles, os links estão aqui embaixo na descrição.
Amigos autoespectadores, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Garagem, esperando que tenham gostado do conteúdo de hoje. Aproveito para lembrar de ativar as notificações para não perder o anúncio das atrações da próxima edição e escreverem seus comentários aqui embaixo com sugestões e críticas. Elas são fundamentais para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos a qualidade de conteúdo que esperam de nós. Um abraço a todos e até a próxima!